Gosto muito da família real portuguesa. Eu acho que esses políticos que estão aí não chegam nem ao pé da família real. Principalmente por causa da rainha, que a rainha maravilhosa, que eu amo muito ela, que para mim os mortos não deixaram de existir, eles existem, que é a mulher de Dom Pedro I. E Dom Pedro II eu sou fã, né? Tem o príncipe João, que é Dom João. Eu gosto muito da família real. Meu próximo passo é ir visitar o túmulo da rainha. Da rainha. Aquela rainha era o máximo. Dom Pedro II é maravilhoso, né? Eu acredito assim, se juntar Brasília todinha, não dá nem a metade da família real. Por lo menos um cara é rico, é de uma família real, mas os cabas já entram 4 anos só para roubar. Com 2 anos já fode todo mundo. Nosso imperador ainda vive, é Dom Bertrand. Dom Bertrand, né? Teve um que morreu do avião, que morreu queimado no avião, né? Caiu, era o príncipe, né? Aí tem Dom João, eu acho que ele tão simpático, tão assim, legal. Eu me simpatizo muito com a família real. Então, o problema de Padre Cício é que ela era, como era o nome? Monarquista. Agora, Padre Cício era um superdotado, sabia? Padre Cício era superdotado. Padre Cício, ele passou a ser padre através de um sonho. Ele sonhou sendo padre. Sabia dessa história, não? Pois saiba. Padre Cício sonhou que era padre, então foi estudar para ser padre. E ele se destacava. Ele falava e as massas se encantavam. Parte positiva do Padre Cícero, tá? Dom Pedro II amou o Brasil até a morte, foi. O Brasil foi um traíra contra Pedro II. Mas, o que fazer, né? A política é cheia de trairagem, né? Aí, Padre Cícero, ele acreditava que o sistema político que deveria reger o Brasil era a monarquia, que a família real portuguesa tinha a legalidade de reger o Brasil. Então, ele era contra os Estados Unidos do Brasil, que a gente virou Estados Unidos do Brasil. Marechal Fonseca derrubou Dom Pedro II. Foi. Ali foi um golpe de verdade, nesse golpe velho de mentira para criança acreditar, não. Mas ali foi um golpe, né? Aí, calma que eu vou chegar em Lampião, calma. Então ele era político também, ele foi prefeito e ele tinha poderes. O poder do Padre Cícero era telepatia, ele adivinhava as coisas, ele colocava o chapéu na parede e ficava, ele tinha essas coisas. Mas o maior poder que assustou a igreja da época, a igreja evangélica, a igreja católica, foi o transubstanciação. Não é todo mundo que tem esse poder. Esse poder era o poder que Cristo tinha, né? Bem, não era igual a Cristo, mas era um poder, né? Então, ele colocava a hóstia na boca da pessoa, aí saía sangue, a hóstia virava sangue. Aí a mulher... Hoje é o reverendo Miguel, o Miguelzinho, Eu gosto do Miguelzinho. Aí isso começou a se espalhar no Nordeste. A igreja sempre perseguiu Padre Cícero, sempre. Padre Cícero, ele devia ter virado evangélico, mas a igreja católica sempre perseguiu, tinha uma bronca com Padre Cícero. Eu não sei se era inveja dos outros padres, porque ele reunia multidões, né? Só que ele era firme em suas conclusões, ele dizia: esse sistema que está aí, eu não gosto, eu quero a monarquia. E aí, ele dirigiu a cidade, dirigiu a paróquia, ele foi proibido de fazer missa, ele foi proibido de falar, de entrar na internet. Eita, foi do mesmo jeito. Proibido de falar no Zap. E foi, usou tornozeleira de tronca. Tronca? Tomar um cafezinho conversando, né? Ele era místico, ele era especial. Ele tinha dons. E o cara que tem dons é perseguido. Agora, a parte política, ele apoiava a monarquia. E tinha um outro grande cara, o grande não, que eu odeio esse cara, eu tenho raiva desse cara,
que é o Lampião. O Lampião era monarquista também. Era. Mas o contato que Padre Cícero tinha com o Lampião é como um pastor, um padre. Se vier um ladrão na sua igreja, você vai expulsar esse ladrão da sua igreja? Né? Ele recebia Lampião. E Lampião era o único homem que respeitava, era Padre Cícero. Padre Cícero não tinha medo de Lampião. Lampião matava padres. O Lampião chegou a matar muitos padres. Você pensa que Lampião respeitava padre? Lampião era um ladrão safado. Era. Bandidão mesmo. Tem nada de herói. Capava homem. Tem centenas e centenas de casos de estupro no bando de Lampião. Morte por encomenda. Mas o Padre Cícero ele respeitava. É aquele homem que ele respeitava. Se o Padre Cícero desse uma tapa na cara do Lampião, o Lampião baixava a cabeça. Vai se entender. E os outros padres ele metia bala. Aí isso, a igreja já tinha bronca com o Padre Cícero. Ele fazia milagres, ele orava. Aí fazia milagres. Eu acho que era um superdotado, era um que tinha dom. Então você receber a visita do Padre Cícero na sua casa era uma honra muito grande. E os outros padres ficavam com raiva. Entendeu? Os outros padres ficavam com raiva porque ele tinha um carisma muito grande, né? E tinha a transubstanciação. Ele transformava os líquidos ou a hóstia. Houve vários casos. Então a igreja chamou especialistas de Roma para ver se era mentira. Lá na igreja dele tinha algumas mulheres que, ao colocar a hóstia na boca delas, assim, virava sangue. Aí saía sangue pela boca dela. Então os cultos de Padre Cícero lotavam. Também a seca, que sempre apertou o Ceará. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica na ninguém, somente Deus ajuda. Se não cair do céu, chuva que nos acuda. Mancabira seca, Juriti zendera, Deudidi muda. Então, o Ceará tem uma magia no ar. Eu já andei no Ceará por dentro, por fora, por cima. Tem magia, tem muitos espíritos. Tem lugar que você vê espíritos. Um lugar que eu quero ir lá é o Cocossi. É perto de Patimbu, Mazé. A professora Mazé, a esposa de seu Gerson, me recebeu com muita alegria na fazenda dela, lá perto de Cocossi, um lugar chamado Patimbu. A história do Nordeste é muito Paraíba e Ceará. Muito. O Nordeste era Paraíba, Ceará, Pernambuco. E como o Ceará era lá para dentro, o rei deu muitas terras, né? Aí vieram muitas famílias nobres, entre elas Feitosa. Tem algum Feitosa aí? Tem. Só existe uma família Feitosa. A família Feitosa é judia. Eles fundaram várias cidades, entre elas Cocossi. Cocossi foi abandonada inesperadamente. Ninguém sabe por quê, dizem que é isso, dizem que é aquilo. Então, começou a se fortalecer. Eu não sei qual é o papel dele com os crentes que já existiam, né? Mas assim, a perseguição foi. Aí trouxeram gente lá de Roma para ver se essa mulher tinha uma ferida na boca. Não era só um, eram várias. Então, no culto, na missa de Padre Cícero, elas botavam sangue pela boca quando levavam a hóstia. E aí, o cara lá de Roma abriu a boca dela, olhou os dentes, bota a língua para fora. Aí, pronto. Os Feitosos são tudo judeu. Judeu mesmo. São baixinhos e branquinhos. A maioria dos Feitosos. Porque agora a geração está crescendo mais um pouquinho, né? Tudo 1,50 m, 1,60 m, tudo baixinho. Os Feitosos.
Os Feitosa têm sangue judeu, então quem for da família Feitosa puxa o DNA judeu. A coroa deu para os Feitosa, e tem muitas famílias também, Oliveira, né? Então vamos lá. Então veio a turma lá de Roma para ver se era um tipo de um feitiço, alguma coisa. Não chegaram a conclusão nenhuma, mas o bispo proibiu dele fazer missa. Mas ele nunca deixou a igreja. O padre Cícero era apaixonado pela igreja. Os militares não gostavam de padre Cícero, porque ele era monarca. E os militares, através de Floriano Peixoto, a Fonseca, foi quem deu o golpe, né, no Brasil, para a gente virar a República dos Estados Unidos do Brasil. Pronto, e a outra questão são tudo política. Uns acham que é ruim, outros acham que é bom, outros acham que é uma miséria, outros acham que é... Mas o padre Cícero foi um fenômeno. É atribuído a ele muitos milagres. Mas a igreja chegou a proibir das pessoas batizar o nome com um Cícero. Que o nome Cícero é um nome grego. Cícero era um advogado grego, que era gago. E ele se tornou o maior orador de toda a Grécia. Ele pediu sabedoria aos deuses, se tornou o melhor orador de todas as épocas. Ele era advogado. Cícero. Então, até hoje, ele é famoso, né? E eu não sei se o anjo dele ainda faz milagres. Então, não posso entrar nessa área. Eu sei que tem muitos territoriais lá no Ceará. O Ceará, ele gosta muito de santo, essas coisas, eles gostam bastante. Até crente gosta, né? Então, a igreja proibiu de batizar, porque todo mundo era apaixonado por Cícero, padre Cícero, e a igreja não batizava. Proibiu dele fazer missa, mesmo proibido, ele ficou na igreja até a morte, né? Ele nunca se rebelou contra a igreja, não. Agora, esse mistério da transubstanciação é muito séria. Ali oscila entre interpretações dos sonhos e temas místicos, informações privilegiadas, exato. Eu acredito assim que padre Cícero era um superdotado. Não importa a religião dele. Tem pastor superdotado, tem espírita superdotado, tem ladrão superdotado, tem safado superdotado. Então, é como se fosse um príncipe. Padre Cícero era um príncipe. E ele não era do mal, não, tá? Apesar dele ter um contato lá com um cara que eu acho que é o maior ladrão de todos os tempos do Nordeste, que é Lampião. Mas quem é perfeito, hein? Atira a primeira pedra, né? Agora só que ele botou, né, para lascar mesmo. A turma era apaixonada por padre Cícero. E ele fazia milagres. Bem, tem pastores entre nós que fazem muitos milagres também. Entendeu? A Frei Damião, eu admiro muito o Frei Damião. Eu cheguei a ver ele vivo, né? Nas procissões dele. Eu me lembro de ter visto a entrevista com ele. Ele já carcundo, com 80 e tantos anos, falando assim. Então a repórter disse: Frei Damião, por que o senhor ainda faz isso nessa idade? Para alcançar a vida eterna, meu filho. Para ver se Deus tem piedade de minha alma. Quer dizer, um cara ele era religioso mesmo. Ele, na idade, ele fez caminhada e missa até perto da morte, para ver se agrada a Deus. Será que Deus se agrada? É claro que vai se agradar. Entendeu? Não é da minha religião, não, mas a gente tem que reconsiderar, né, gente? É uma coisa dessa, né? Já o Frei Damião, ele era mais, assim, o Frei Damião era mais fraquinho, mais frágil, também mais velho, né? A igreja sempre deu apoio a Frei Damião.
nunca negou. A igreja, agora a Cícero não. O padre Cícero, ele foi excluído e foi colocado na Magnificat da igreja. A igreja não se dava muito bem com o padre Cícero, desde jovem. E o padre Cícero, ele foi padre, a informação privilegiada é essa, que ele foi padre porque ele sonhou. Ele sonhou, né? Eu acredito que esses homens, Deus dá poder, né? Deus dá poder, Deus não só dá poder a pastor, não, Deus dá poder a qualquer um que buscar. E eu acho que tanto Frei Damião era sincero, né? E o padre Cícero também, só que o padre Cícero se meteu em política, aí você sabe, né? Na política, para um, você é Deus, para outro, você é o diabo. Então, não há ninguém que agrade na política. Não há. Se Jesus Cristo viesse se candidatar-se a presidente do Brasil, eles prendiam Jesus Cristo. Mas existe esse negócio mesmo. Para mim, são superdotados. Quando Deus falou com Abraão, de ti virão reis e sacerdotes. Então, esses reis, esses sacerdotes não são perfeitos, são reis e sacerdotes. Ele não falou assim, virar padre, virar pastor, é sacerdote, pode ser de qualquer religião. Eu acredito que eles também são príncipes do ministério, pastor. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu passei, era 10 horas da noite, numa barraca que tinha uma irmã aqui que vendia muito verduras. Vendia verduras. Era ela e o esposo dela. Eu tinha um programa chamado Louvores que Libertam. Então, a cidade inteira me conhecia como locutor evangélico. E aí eu passei na barraca dessa irmã e quando eu olhei, tinha um homem tapuru. Era um homem tapuru, um homem bigato. Com corpo de tapuru e cara de homem. Aí ele fazia... Aí eu fui lá, chegando lá, evangelista Joilson, digo sim. A irmã está aí? Ela disse, tá não, mas eu vou ligar agora para ela. Não, depois, não, eu vou ligar. Aí ligou naquele telefone, mãe, pastor Joilson está aqui, evangelista Joilson da Rada, está aqui, do programa Louvores que Libertam. Aí ela, sim, passa aí para ele. Eu digo, rapaz, irmã, tudo bem? Ela disse, rapaz, o senhor quer falar comigo o quê, pastor? Aí eu digo, não, é porque eu tive uma visão aqui no seu comércio e eu queria contar para a senhora. Aí ela disse, qual é a visão? Eu digo, é para a senhora orar e repreender, tá bom? Ela está certa. Eu vi um homem tapuru, um homem de tamanho normal, quase 2 metros, só que ele era metade tapuru e era um homem tapuru. Bigato, como fosse um taburu. Ele parecia muito com aquele... Tem um desenhozinho chamado Micheline, que é um homem pneu, né? Não tem um homem pneu? E aí... Ela disse, foi, pastor? Eu digo, foi. Como era ele? Eu digo, amarelo, alto, mais ou menos 1,80 m. E ele estava mostrando as forças assim. Aí ela disse, o que é isso, pastor? Eu digo, ele está agindo, isso é um espírito de falência. Tem alguém querendo falir a senhora, e isso é uma macumba que fizeram para a senhora. Olha. Mas ela disse, está certo, pastor, eu queria muito que o senhor passasse amanhã aí para falar com o senhor. Aí eu fui, no outro dia passei. Ela disse, pastor, aquela visão, aí eu contei tudo de novo para ela. Ela disse, porque passou aqui um pai de santo, e esse pai de santo passou e viu esse homem Itapuru. E o que o senhor diz disso? Eu digo, ele viu o que eu vi. E aí? Eu digo, não, e aí porque esse pai de santo aí deve ser um sacerdote, deve ter dons. E eu também tenho dons, então ele viu pelo dom que Deus deu a ele, e eu vi pelo dom que Deus me deu. Mas ele é de outra religião. Eu digo, mas ele viu. Ele viu do mesmo jeito, a mesma altura, do mesmo jeito. Eu digo, pronto, é um espírito que enviaram para a senhora falir. Ela disse, não, porque lá na minha igreja a gente não acredita muito nisso, não. Eu digo, foi 2 pessoas, né? Um é o pai de santo e outro foi eu. Então a senhora deve estar alerta, né? Cuidado.
Oh, não deu 3 meses não, essa irmã faliu. Mas ela era tão inteligente, é maravilhosa. Não tem aquela mulher que se o homem casar com ela, tá na boa? Era muito inteligente. Então ela correu para a capital, no bairro lá, como é o maior bairro de João Pessoa? Manaíra, não, é um bairro popular de João Pessoa, capital. Maior bairro popular de João Pessoa, capital. João Pessoa. Aí ela foi lá para esse bairro que estava começando. Mangabeira, o bairro de Mangabeira. Aí ela foi para o bairro de Mangabeira, colocou lá a sua fruta e conseguiu sobreviver e se levantar de novo. Só no bairro de Mangabeira tem 70 mil pessoas, só no bairro de Mangabeira, né? Olha, é muita gente. E na época o bairro estava começando, quando ela viu que a coisa estava dando errada para ela aqui na cidade pequena, ela correu, funciona. Então, quando ela viu que as coisas estavam dando errada aqui na cidade, então, religião não é dom, o dom existe em qualquer religião. Aí ela pegou e foi para Mangabeira, comprou uma casa. Olha que mulher inteligente. A igreja dela não é de libertação, ela é uma serva de Deus. A igreja dela é mais tradicional, mas quando ela viu que o demônio aplicou mesmo, entrava todo mundo, não entrava um cachorro dentro do comércio dela. Foi. Também eu não pude fazer nada, ela não me pediu ajuda, né? Eu fiz avisar ela. Eu digo, procure libertação, mano, isso é um demônio, viu? De falência. Ela disse, eu vou falar com o meu pastor, mas o pastor dela assim não é de libertação. Então, mas o demônio veio e acabou. Uma pessoa que fazia o quê? 5, 10 mil reais por semana, 15, zerou. Zerou. Só entrava mosca no estabelecimento dela. Aí ela faliu. Como era alugado, ela entregou, né? Entregou. Só que ela foi sábia. Ela já botou a casa dela para vender e foi lá no bairro. Qual é o maior bairro de João Pessoa, capital? Mangabeira. Ela para Mangabeira. Bairro começando, bairro novo, conjunto habitacional. Aí ela disse, vou comprar aqui. Ela comprou mesmo na rua principal. Comprou uma casa e aí ela botava um banco na frente da casa e vendia verdura. Aí se levantou de novo. Glória a Deus. Ela foi sábia porque ela mudou de lugar, mudou de território. Olha, e foi rápido. Foi rápido. Os últimos recursos que ela tem, a casa que ela tinha, ela já pegou, já mudou para João Pessoa. Olha que interessante. Então, o dom, ele não escolhe nacionalidade nem religião. O dom, ele manifesta em qualquer nacionalidade, em qualquer religião. Você é um pastor, pode ter dom. Você é um padre, pode ter dom. Você é feiticeiro, alguma coisa, pode ter dom. Tem muitos feiticeiros com dom. Isso não quer dizer que você está certo ou errado. Quer dizer que o dom vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz, de ti, Abraão, virão reis políticos, sacerdotes. O sacerdócio e esse negócio de política é dom, é genética. Então, você diz aquele mentiroso safado, engana todo mundo, vai falando a verdade, a turma gosta de ser enganada mesmo. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então, se o demônio pega uma pessoa com dom de roubar, dom de mentir, dom de lascar. O dom não é de roubar, mas o dom é de convencer. Aí o dom é uma ferramenta. Você pode pegar um facão e usar para torar um espinho. Mas você pode pegar um facão e torar a cabeça dos outros também. Então o dom, ele é uma ferramenta de Deus e está disponível aos príncipes. Eu tenho dons, pastor, graças a Deus. Precisam uma maldição, mas eu os desenvolvi. No começo parecia uma maldição, mas eu desenvolvi. Então use, porque quem tem dom é perseguido.
Vês o Joana d'Arc? É. Olha. É. Então, gente, o Padre Cícero tinha dom. E o Frei Damião, eu cheguei a conhecer, ele era um homem dedicado a Deus. Você não vê Frei Damião no cabaré, na putaria. Frei Damião era um homem de Deus, católico. E católicos são homens de Deus também. Eu conheço muita gente católica de Deus. É. Esse negócio só crente é de Deus, você está enganado. Você não conhece os crentes. É. Existe crente de Deus, católico de Deus. Entendeu? É. Existe no meio dos católicos infiltrados, existe no meio dos crentes infiltrados. Tem padre, papa satanista, tem pastor satanista também, viu? Ah, porque aquele papa era satanista, sim, mas tem pastorzinho no meio que fazem até pactos com o demônio. É. Então não se iluda, não. A religião é importante, mas a religião é como uma família. A família de José. José era um homem direito, e os outros? Tudo desmantelado. Não era tudo filho de Jacó? Era para ser tudo correto, né? Não me deu pai, não. Filho de Jacó com Lia, os filhos eram terríveis, enganadores, mentirosos, ladrões, e eram da nação de Deus. É. Então, assim, você é católico, seja um bom católico. Você é crente, seja um bom crente. Aí você vai encontrar dentro da igreja muita coisa errada, tanto em qualquer igreja, entendeu? Eu conheço pessoas que adoram a natureza, e tem dons. O dom é dado sem misericórdia. A Bíblia fala que Deus deu dons aos homens. E não quer saber se esse homem é católico, evangélico, espírita, judeu, estadunidense, brasileirense, entendeu? É isso que o demônio ele quer. Se ele pegar uma pessoa com dom, ele pode transformar uma pessoa. Por exemplo, se você é um político com dom, ele pode ser um ótimo político. Ele pode ser um ladrão safado e roubar todo mundo. E todo mundo, me rouba, é o que eu gosto, vai, enfim. Todos têm dons. Agora os príncipes, eles têm o DNA aberto. O príncipe, sabe o que é um príncipe? É uma abelha. Abelha rainha. Todas as abelhas são iguais. Qual é a diferença da abelha rainha? É que ela desenvolveu o DNA dela. Ela desenvolveu o DNA dela. Então, o príncipe é como se fosse uma abelha rainha. Ele é igual às outras abelhas, foi criado com mel real, a geleia real, então ela desenvolveu mais do que a outra. Qualquer um de nós, eu acho que pode ser príncipe, porque Davi não era príncipe e se tornou príncipe. Príncipes são 1 em 10 mil ou 100 mil. Eu acho que é 1 milhão. Príncipe mesmo é cada 1 milhão. Agora, porque existe grau de principados, né? Grau de principados. Você vê, o padre, ele estuda 20 e poucos anos para ser padre. Todos eles têm que estudar 20 e poucos anos para ser padre. Estuda latim, estuda história, estuda teologia. Um dos melhores teólogos do mundo é católico. E a Bíblia melhor que tem é a Septuaginta. Aí então o padre passa 20 anos estudando. Mas vem um e diz, erguei a mão e dai glória a Deus. Erguei a mão e dai glória a Deus. Erguei a mão, larilirarilei. As veinhas, erguei a mão e dai glória a Deus. Erguei a mão e dai glória. Qual é a diferença dele para os outros? O dom. Entendeu? Todo mundo gosta daquele padre. Agora tá um padrão, né? Tomou fermento, velho. Bicho tá fortão. Bom. Se o demônio não sair na oração, sair na porrada, pá! Epa! Virou um padrão, né? Mas ele estava bem magrinho, desnutridozinho. A Igreja Católica tem esse benefício, né? Que tratou bem dele, né? E aí ele é um príncipe. Você está entendendo? Não é tanto o conhecimento, é o principado. Então, se você botar um outro padre, os caras...
Aí bota ele, erguei a mão e dói glória a Deus, erguei a mão, tirapirapirapiruba, titão, tão. Aí as velhinhas, erguei, eu gosto do padre, erguei a mão, o padre erguei a mão, as crianças, erguei as mãos, porque as crianças aqui sentem o dom. Primeiro a sentir o dom é criança. Quando a criança gosta de um político, gosta de um padre, ele tem energia. É um dom, velho. Tenta imitar. Vai. Aí o cara diz, mas aquele outro pastor baixinho, aquilo é muito sabido. Pode dar uma de sabido e tenta montar o que ele montou. Ele é um príncipe, velho. Se ele não for um príncipe, foi a mulher dele que transformou ele num príncipe. A mulher dele tem um principado. Pode passar, né? De mulher para homem. Não passou da mulher de Davi para Davi? Olha, então assim, o que vale é o estudo, a igreja, a exigência da igreja. Para mim, a igreja ela exige teologia. Pastor nenhum pode pregar na igreja batista sem teologia. Tem que ter no mínimo 1 ano de teologia. Sem teologia, dá uma oportunidadezinha para fazer uma oração e pronto. Pastor não é pastor na igreja batista sem teologia. É uma lei da igreja. Mas aí o dom vem, você faz a teologia, você aprende Bancoff, Beckef, Bukuf, aprende tudo, mas é o dom que faz você. Então era esse dom que Padre Cício tinha, Frei Damião tinha, Joana d'Arc tinha esse dom, entendeu? Aí se choca com o sistema, porque o sistema existe fora e dentro da igreja. Esse dom, meu amigo, é muito forte. Se você quer brilhar, peça a Deus para fortificar o dom que há em ti. Pronto, esse gurizinho aí, o Miguel, pastorzinho, eu tenho vontade de conhecer ele, mas por quê? Porque eu acho que ele é um superdotado. Sabe qual é a energia do pastor? Que quando eu vejo ele pregar e a mulher... eu já ouvi aquela mulher umas 50 vezes. Ai, ele é tão legal. Ela parece aquela menina da Praça é Nossa, a velhinha da Praça é Nossa. Mas ela não é velhinha, não, ela é bonita. Ele pegou na mão dela, ela fez... Epa! Porque ele é um superdotado. A igreja, às vezes, não valoriza. A igreja mata. A igreja mata. A Joana d'Arc era uma sacerdotisa. Naquela época, uma mulher tomar na frente de um exército e dar vitória para a França. Eita, aquilo era para ser uma heróia, né? Uma heroína. Mas não, a igreja matou. Matou queimada a bichinha. E a igreja continua queimando os seus dons. O Miguel, por que proibido de Miguel na rede social? Eu vejo aqui a rede social, mesmo de menina mostrando o rabo, mesmo de gente mostrando a bunda, e não vejo a de pipa atrás proibindo de mostrar a bunda. Você é muito novo. Não, mas Miguel proibido dele pregar o evangelho. Está errado esse negócio. Isso aí eles vão proibir a igreja. Né? Agora botar camisinha na banana, tomar sorvete, não sei o que lá, eles não proíbem. Mas o Miguel, eles deviam deixar Miguel pregar. Eu não sou da igreja de Miguel, nem nunca tive contato nenhum, mas ele tem o direito de pregar o evangelho. Se a pessoa grita, caga, mija, não importa. Quem é você, quem sou eu para dizer que ele está errado? Deixa o menino, velho. E ele tem a unção. Sabe de quem ele tem a unção? Que eu acho ele muito parecido. Com Davi Miranda. As sacerdotisas e sacerdotes são perseguidos demais, são. O problema de Miguel é que estão usando a ele para tirar dinheiro. Tirar dinheiro para quê, rapaz? Miguel não precisa de dinheiro de ninguém, não. Miguel já tem as coisas, o pai dele é rico. Deixa de besteira. E aquela menina que era do Silvio Santos, é para tirar dinheiro também? E aquele outro que participava do Gugu? E aquele outro que participa... Não. Isso é papo. Tem um Biba. E o Biba? Joja Biba. E o Biba para tirar dinheiro, para botar, para enfinhar, é o quê? Não. É livre. É porque o evangelho é coisado. Quer ser destruído? Confie nos crentes. Ele destrói você. Eles são falsos. Vão começar, Jesus quer ir por trás, metendo a faca. É falso profeta, é um demônio, quer dinheiro. Fica com dinheiro, guarda dentro da bunda, guarda debaixo da cama.
Porque um cara com dom, velho, ele bota para descer, ele não precisa de dinheiro, ele é podre de rico. Muitos pastores com inveja. Aí vai e fica, não, porque estão querendo ganhar dinheiro e tal. Ele não precisa de dinheiro. Ele tem dinheiro. Agora, se ele ganha, meu amigo, o Biba não ganha dinheiro, por que o Biba ganha dinheiro e o pastorzinho não ganha? Porque o cantor tem um jato e o pastor não pode ter um jato? Porque aquele cantor tem a maior fazenda do Brasil, mesmo de carro importado de $1 milhão dentro, e um pastor não pode ter uma fazenda? Olha, para você ter ideia, a igreja ela é muito, muito troca. Se o cara é pobre, é um fudido, é um pecador, está em pecado. Se o cara é rico, é um ladrão, está roubando. Quanto é que um senador ganha? Quanto é que um juiz ganha? Então o pastor não pode ganhar nada? Mas ele é jovem, sim, e aqueles outros jovens que fazem sucesso na internet mostrando o rabo? E esses programas infantil que tem na internet, que tem como é o nome, influenciebas. Por que não proíbe os influenciebas? 2 pesos, 2 medidas. Aí vem o conselho da Baixa da Égua. Cadê que o conselho vai atrás dos meninos que estão vendendo o corpo debaixo da ponte? Vai nada. Isso é coisa do diabo. É do diabo. Deixa o menino rezar. Se ele fosse padre, eu ia dizer, deixa ele rezar. Se ele é crente, deixa ele... porque tem que ser crente igual a minha igreja. Meu amigo, isso é falsidade. Se ele fosse um superdotado da igreja católica, eu dizia, deixa o menino rezar. Deixa o menino... Se fosse da igreja... Porque a igreja evangélica é muito dividido. Esse juiz ganha R$37 mil. Eita, que piada! Ô, meu pai! Isso é uma piada. Não estou dizendo que é com você, não. Eu estou dizendo que R$37 mil é uma piada. Um cara daquele ganha no mínimo $1 milhão. 37 mil é só para os bestas acreditar. Como é que o juiz com 37 mil reais compra uma casa de 2 milhões? Ô, meu pai! Isso é onda. E esses 37 mil reais é só para a empregada deles. Olha, então assim, vamos ver jogador de futebol? O jogador de futebol de 14 anos... Qual o jogador de futebol que começou mais cedo? Quantos milhões ele não ganhava? Mas por que proibiu o menino de falar? Então, assim, tem superdotado na igreja católica, tem superdotado na igreja dos crentes, evangélica, tem superdotado no espiritismo. Um pastor com dom, ele bota para descer. Um padre com dom, bota para descer. Um espírita com dom, adivinha a vida de todo mundo. É o dom, velho. É o dom. É picaretagem, não sei o que lá. Não, o dom é muito forte. Aqui mesmo, interpretando os sonhos de vocês, quantas vezes eu disse a vida da pessoa todinha aqui, ao vivo, e não conhecia nem a pessoa. Isso é o quê? Piraquetagem? É o quê? Então, o dom é importante. Para mim, a Joana d'Arc era uma superdotada. O Padre Cício também, eu não sei se ele... tinha muita amizade ou não tinha com Lampião, eu não sei qual é o sistema, antigamente tinha tanto Lampião, era uma profissão, né? E aí, o Frei Damião tem um dom muito forte, né? Tinha um dom muito forte, o Erguei a Mão também tem um dom muito forte. Você vê que ele não é muito de filosofar não, de pensamentos, assim, né? Segundo a original grego, não. É só erguei a mão. E a turma começa a dançar. Erguei a mão. E, para você ter ideia, que o dom é tão forte, eu assisti a missa dele todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã na Globo. Eu deixei de assistir por alguns motivos, assim, às vezes eu estou sem coragem nem de me levantar mais. Não é de manhã a missa dele? Então eu ficava me preparando para fazer o culto aqui, na igreja, online, e assistindo, erguei, tomando café, erguei. Aí vinha aquele padrinho careca, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. É o padrinho Marcelão. Agora é Marcelão,
Eu assistia todos os dias. Não estou assistindo, mas por quê? Não. Porque eu já acordo... os trabalhos aumentaram muito, muito mesmo. Mas graças a Deus, né? Mas isso é bom, não é bom? Mas quando eu tinha mais tempo, dormia mais cedo, eu já me acordava de manhãzinha, aí tava lá o galpãozão, né? E eu tomando café. Não, 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 não. Miau, miau, miau. Chama assim ou não? Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Existem superdotados do bem e existem superdotados do mal, né? Mas o dom vem de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus gere bastante superdotados. Mas lembre, todo superdotado é perseguido. Todo dom é perseguido. Não existe nenhuma igreja que não foi perseguida. Toda ela foi. E às vezes perseguido por nós mesmos. A igreja Assembleia de Deus foi perseguida pela Batista. Os anabatistas foram perseguidos pela Igreja Católica. A Igreja do Véu foi perseguida. A Igreja Mundial foi perseguida. A Igreja Universal foi perseguida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi perseguida. Eu quero que você me mostre uma igreja que não foi. Mas os caras que fundaram essas igrejas são superdotados. Eles não são normais, eles têm um dom. Mas se você acha que não é normal, então bota a sua. O cara saiu de uma igreja aí que ele era bispo. Ele só vou botar para arrasar. Até desistiu de ser crente. A igreja dele não saiu do lugar. Mas lá, junto com o superdotado, ele fazia até milagres. Fazia milagres. Diga, irmã, eu era lascada, eu não tinha nada. Agora eu tenho 5 carros, 3 limousine. Olha, quem que pode dar glória a Jesus? Olha, aí a questão do dom, e o dom passa de pastor para membro, alguma coisa, às vezes a unção passa. Aí quando você vê um superdotadozinho, uma menininha superdotada, que tem também na internet umas jovenzinhas superdotadas, né? Mas assim, nós é tão dividido que foram falar para a jovenzinha, você é igual a fulano, ela disse, Deus me livre, eu sou diferente. Porque ela faz o mesmo trabalho de fulano. Ela marca casamento, ela ora para a pessoa casar, ela ora por tudo, é uma superdotadazinha, né? Então foram comparar ela com o outro, ela não gostou não. É da gente mesmo, né? Os dedos da mão não é igual. Não, Deus me livre, eu não sou igual a fulano não. E é igual sim, é o mesmo dom. Você faz casamento, você profetiza, faz a mesma coisa. Eu não, ele é falso profeta, eu não. Vige. Nós é dividido mesmo, né? Eita, nós é dividido. Aí na política também a gente precisa de superdotados. Uma nação que tem muitos príncipes, ela cresce. Agora se houver príncipe ladrão, meu amigo, a nação se lasca. Eles vão planejando. Foi o erro de Portugal, botar ladrão no trono. E até hoje eles ainda estão, os filhos deles, os netos dele, né? E aí, mas quando surge um príncipe que eu posso citar para vocês que poderia mudar o Brasil. Silvio Santos podia mudar o Brasil. Enéas podia mudar o Brasil. Se a turma não matasse antes com a facada. Olha. Tem alguns do YouTube que tem 20 milhões de likes, e é para ter mesmo, gente. Tá entendendo? É porque nós, assim, às vezes a gente fica, né? A gente fica dizendo, mas como é que um pastor pode ter 20 milhões de likes e fulano mostrando a bunda tem 200 milhões? Depois de 6 horas, dá até... Tem uns sites que dá até as velhas dançando, as velhas rebolando só de calcinha para ter like. Ninguém reclama, né? O mundo é livre. Se uma velha dançando com a calcinha para mostrar a bunda deseja like, tem like, por que o servo de Deus não tem? Não é verdade?
Agora um cara daquele, ele puxa 200, 300 mil likes. É a energia. É a energia. É. Eu sou doido para ser príncipe. Um dia eu vou conseguir ser príncipe. Eu quero ser pimp. Oh, meu pai. É. Às vezes a mulher ajuda, né? É. A mulher ajuda. O dom ajuda. É. É um mistério. Viralizam mesmo. É verdade, Silvia. É. Viralizam. E tem força. Eles têm força genética. O poder da atração deles é maior. É. A galera do amor tá comemorando a morte de... Tá, né? É o amor. É o amor que lasca a vida da... E taxa, e taxa, e taxa, e todo mundo fica lascadinho. Agora não pode ter nem aluguel. É o amor que sai taxando assim. Agora as pessoas não podem ter nenhum aluguelzinho. A taxação é geral. Epa! É. Mas você pode ter filhos príncipes. Agora, para ter filho príncipe no Brasil, tá muito perigoso. Por quê? Eu tenho uma amiga minha que a filha dela é superdotada, ela é bem inteligente. A guriazinha com 3 anos é uma fera. Fala, pergunta, tal. Aí ela foi para um médico com o pai. Ela foi com um médico com o pai dela. Aí a médica começou a olhar para a filha dela e disse: mulher, essa menina, ela é, como é o nome? Ela é super estressada, não, como é o nome? Super dotada, não, super, que faz tudo, como é o nome? Disse um nome lá. Ó, vá, procure um psicólogo e aí você dá uma entrada no INSS e ganha. A menina, ela é, como é o nome? Altas habilidades. Como é que é o nome, rapaz? Que diz que a guria é intenso. Hiperativa. Quando ela veio, eu digo, essa médica vai se lascar pra lá, mulher. A sua filha é super dotada. A guria já trabalha. A mãe pega uma vassoura, ela pega também. É uma coisa incrível. A guriazinha bem novinha, bem minúsculazinha. Quando ela chega aqui em casa, a mãe diz: pastor, sou eu. Aí a guria diz: sou eu também, eu tô aqui. Pastor, é eu que tô aqui também. A menina é super inteligente. Mas olha a ideia da médica. Vá, procura um psicólogo, ela é super ativa. Aí você diz que ela tem TDAH e aí ganha uma pensão do governo. Então, aí dona remédio na boca da menina, a menina fica... A menina é cheia de saúde, velho. Só que a menina... até a tecla aqui do computador soltou. Aí ela fez, tecla do computador soltou. Aí a Alcione fez, essa tecla vai ficar aqui. Aí deixou. Quando eu sentei aqui, lá vem ela. Pastor, essa tecla é ali. Soltou. Ou seja, que inteligência. Que inteligência maravilhosa. Aí era pra gente incentivar, né? Aí fica dizendo, não, é TDAH, é superativa, é abaixa da égua, caramba. Ave Maria, gente. Quem tiver um filho superdotado, se prepare. Porque a turma vai dizer que é doente, vai dizer que é hiperativa, que é super TDAH. Olha... Então, esses caras tinham dons, né? Olha, a gente estava tomando café e conversando.